podem me cobrar aí. Eu duvido que chegue uma proposta de mais de 30 milhões de euros pelo Guinegão. Anotem e me cobrem, seus canalhas! Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Vamos lá, vamos falar de Guinegão. O Corinthians recebeu a proposta. A proposta é da Arábia Saudita. 20 milhões de dólares. Cerca de 109, quase 108, quase 109 milhões de reais. É a proposta que foi recusada pelo Corinthians, que chegou, né, da Arábia para tirar o Guinegão do timão. Outra proposta que o Corinthians recusou, 18 milhões de euros do Zenit. E o Zenit ainda é a maior proposta, né? Parece o Gaguinho, né? O Patolino, o Papinho e o Gaguinho. O Corinthians ainda tem, né? O Zenit ainda tem a maior proposta, já que o Zenit ofereceu 18 milhões de euros, tá? 18 milhões de euros dá 104 milhões de reais, dá mais do que 20 milhões de dólares. Então a maior proposta ainda é do Zenit. Só que tanto o Corinthians como o staff do Guinegão esperam uma proposta maior. E aí vem a informação exclusiva hoje, que o Corinthians faz uma exigência para vender o Guinegão. E eu falo exclusiva porque é mesmo. Eu sei que eu já dei, ontem também já trouxeram que o Corinthians quer 25 milhões de euros, mas não é só isso. Tem um detalhe que é muito importante, que é o exclusivo. O Corinthians, na verdade, quer 25 milhões de euros pelos 80% que ele tem de direito. Então, se joga aí, cadê o seu Jorge? Bora trabalhar aí, seu Jorge! Aí você joga 20% a mais, quanto que não custaria o Guinegão? Né? Então o Corinthians está pedindo aí mais de quantos? 32 milhões? Quanto que dá 20% aí no... enfim, seria, né, proporcional. Então o Corinthians ele quer 25 milhões de euros somente pela sua parte, pelos 80% que o Corinthians tem do Guinegão. Lembrando que o agente do Guinegão tem outros 10% e o Guinegão tem os outros 10%, tá? Um abraço aí, Otávio, Pai do Senhor, amém, meu querido, lá de Recife, um abraço. Quase 32 milhões, né? Estão falando que são 5 milhões, enfim, 25 milhões de euros por 80%, né? Então, quanto que chegaria aí? Ou quanto que seria proporcionalmente falando? Que ia ter que jogar 20% em cima, que vai ter que dar os 20%. Outra coisa que eu apurei, tá? Outra coisa que eu apurei é que o Guinegão e o staff dele não vão, tá? 30 milhões de euros, né? O staff dele e o Guinegão não vão não vão abrir mão dos 20%, entendeu? Vamos supor que chegue uma proposta de 25 milhões de euros, tá? Chegou uma proposta de 25 milhões de euros. E aí o Corinthians quer os 25 milhões para ele. Aí o Corinthians fala assim pro Guinegão, abre mão aí dos seus 20, que tá liberado, a gente aceita a proposta.
Os 25 é pra gente. O Guinegão não vai fazer isso. Me falaram que o Guinegão tem uma família bem instruída, com advogados, tudo, e que ele não é bobo, tá? Então, o seu Jorge está dizendo aí que um clube teria que pagar 31.250.000, o Henrique também aí trazendo, né, a mesma informação, tá? Então, um clube teria que, num valor proporcional que o Corinthians está pedindo pelos 80%, tá? Um clube teria que pagar 31.250.000, então teria que chegar uma proposta dessa, né, de forma proporcional, para o Guinegão receber sua parte, para o staff dele receber sua parte, e o Corinthians ficar com os 80%. Então, assim, eu venderia o Guinegão agora. Uma coisa, deixa eu contar uma história para vocês. Uma coisa é você querer, outra coisa é você ter, né? É isso. Eu duvido, podem me cobrar aí, tá? Podem me cobrar aí. Eu duvido que chegue uma proposta de mais de 30 milhões de euros pelo Guinegão. Anotem e me cobrem, seus canalhas. Me cobrem. Não vai chegar. Como eu disse que não chegaria uma melhor para o Duqueiroz do que 8 milhões de euros. Como eu disse que não chegaria melhor para o Wesley. Por quanto vender o Wesley no final? Não vai chegar. Tá? Não vai chegar. Então fica com o Guinegão. Ano que vem, não precisa contratar nenhum atacante. Vamos de Guinegão no ataque. Porque não vai vender por 32 milhões de euros. Vou repetir, não vai vender por mais de 30 milhões de euros. Não vai vender, não vai chegar proposta. Vai chegar de 25, talvez chegue. E aí, meu amigo? Ou eu tô louco, né? Lá no México tem o Toluca, e aqui tem o Tô Louco, entendeu? Então é isso, velho. Não chega, né? Não chega. Se eu penso o seguinte, um bom meio termo, 25 milhões de euros, se pintar uma proposta, o Corinthians fica com 80%, dá os 20%, e vida que segue para cada um. Minha opinião. Fica com 5%, alguma coisa desse tipo, mas não vai chegar mais do que 30%, gente. Entendeu? Hein? O Jorge Silva. E é verdade mesmo. O Cruzeiro aceita os 30 pelo Caio Jorge. Se chegar, por exemplo, o cara vai contratar o Guinegão por 32 ou o Caio Jorge por 35, que é o artilheiro do brasileiro? Vai levar o Caio Jorge, velho. Entendeu? Então, minha opinião, se chegar a 25, vende. Na verdade, venderia até por 20. Só que eu entendo o Corinthians de não vender agora por 20. Agora eu também não venderia por 20. Vamos esperar a janela. Entendeu? Vamos esperar a janela, tá? Então, essa é a informação que eu tenho para dar para vocês, que é uma informação exclusiva, tá? 25 milhões de euros pelos 80%. É muita coisa, gente. Entendeu? É muita coisa. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer. A não ser que o Corinthians está chutando 25 para vender por 20 depois. Entendeu? Assim, não vou brincar também com a saúde mental das pessoas, porque se tem uma das coisas hoje que mais causam problemas no ser humano é a mente. A mente é a sede dos grandes conflitos do ser humano hoje. A nossa mente, ela é terrível. Entendeu? Então, assim, tudo é a mente. Os rancores que nós guardamos, né, as mágoas, a confiança, a fé. Cara, a mente é terrível. A pessoa pode estar em qualquer lugar, mas se ela estiver com a mente presa. E por isso que a Bíblia fala do capacete da salvação, né? O capacete fala de cabeça, né? De mente. Então, assim, não vou brincar com a saúde mental de ninguém, mas o Félix Torres ficou mal. Porque, assim,
No Corinthians, parece que todo mundo ficou mal, né, velho, mentalmente. O Yuri passou pela psicóloga, aí passou agora o José Martínez, né? Tem um coach dentro do Corinthians e agora o Félix Torres. Parece que teve um jogo contra o Vasco que ele falhou, que ele ficou super mal. Mais do que ainda a final contra o Palmeiras, porque a final contra o Palmeiras ele faz aquela loucura lá, mas o Corinthians ainda é campeão, né? Entendeu? O Corinthians ainda é campeão. Mas a informação que tem é que o Félix Torres começou um tratamento com o psicólogo, tá? Ele começou o tratamento com o psicólogo e dentro do Corinthians, tá? Existe uma ideia sobre o Félix Torres, de vender ou não vender. Se chegar uma proposta boa, vai vender. Se chegar uma proposta ridícula, não vai vender, vão esperar até a Copa. Porque acham que ele, com a cabeça no lugar, ele pode fazer um primeiro semestre de 2026 melhor, porque ele nunca sofreu tanta pressão assim, e no meio do ano, né? E no meio do ano, ele disputa a Copa do Mundo e o Corinthians consegue vender ele por um valor melhor. Vocês acreditam que ainda há salvação de recuperar, né? De recuperar essa questão? Sei lá, cara, eu acho que não. O Félix Torres, ele é ruim, tá? O Félix Torres também. Eu acho que ele é um jogador. Félix Torres não tem salvação, é prejuízo definitivo. É uma situação complicada, não é impossível, Samir, vai que o Corinthians consiga recuperar esse prejuízo. Então é capaz de piorar o psicólogo, Samir. Que maldade do seu Jorge, hein, velho? Psicológico ruim fica nós, com um bagre desse. Quando me deram a informação, é piada pronta, né? Eu falei, psicólogo, quem precisa é a torcida, né? Depois de tudo que ele fez, entendeu?